E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor dos 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje a importância da rotina. É muito importante. Eu vou explicar, mas antes te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Te convido para ser membro, caso você não seja e queira. E se você quiser comprar os meus livros, livrariaatlântico.com.br. Mano, a importância da rotina. Cara, principalmente no começo da recuperação e tratamento de álcool e drogas ou qualquer vício determinante, estabelecer rotinas é muito importante. Aqui a gente já encontra várias coisas cruzadas, né? Porque existem pessoas que têm uma rotina que para elas funcionam e são rotinas às vezes um pouco bagunçadas, mas ela funciona assim. De novo, a gente não pode entrar num juízo de valor sobre o que é certo e errado. Cara, tem pessoa que coloca o papel higiênico assim, tem pessoa que coloca o papel higiênico assim, tem pessoa que aperta a pasta de dente no meio, tem pessoa que aperta a pasta de dente embaixo, tem pessoa que gosta de lavar a louça só depois, tem pessoa que não gosta de arrumar a cama. Tem vários tipos de pessoas, mano. E se ela funciona e ela tá bem, tá tudo bem. Mas quando a gente entra num processo de recuperação e tratamento de álcool e drogas, é importante ter rotinas constantes. E por mais que seja exagerado, cara, essas questões mais operacionais, laborais, elas são de suma importância até para que haja um efeito realmente comportamental e cognitivo que vá auxiliar para uma clareza de raciocínio para que haja então acessos ao sentimento, tá? Que é o nosso grande trabalho. E assim, depois, posteriormente, quando as coisas já estiverem mais bem estruturadas, você encontrar novos tipos de comportamentos. Só que a importância da rotina é o seguinte, vamos colocar aqui, né? Muitas vezes as rotinas elas estarão atribuídas a, sei lá, medicamento, psiquiatria, terapia, grupo de 12 passos, ressocializações e reabilitações pós-clínica, grupos, comunidades, extensões no aspecto de tratamento, de recuperação, práticas religiosas, espirituais, esportivas, trabalho, estudo, organizações da casa, enfim, ter rotinas, elas são importantes. E aí tem os pilares fundamentais, né? Cada um vai descobrir o seu. Os pilares fundamentais, eles geralmente são os mesmos, assim, né? Trabalho, família, um esporte, algum entretenimento, um estudo, os aspectos, né, de trabalho para a saúde mental, saúde física. E tudo isso tem que estar dentro da rotina, mas em algum momento da vida, às vezes a gente não consegue fazer. Sei lá, às vezes você tá no último ano da faculdade e tem que entregar o TCC, ou vai ter evento no trabalho, você vai ter que viajar, ou sei lá, você pegou uma gripe fodida e ficou uma semana sem treinar, férias escolares, cara, várias coisas que vão quebrar a sua rotina. Ao quebrar a rotina, quase sempre, quase todos começam a ter tilt. Esse é o mistério esse é um dos mistérios do vício, né? Porque é aquilo que eu falo, o soro positivo usa coquetel, o diabético usa insulina. O adicto tem que ter uma série de atividades. Se ele não consegue manter as atividades, pode em algum momento começar a dar tilt, mano. Se ele não conseguir dormir a hora que ele tem que dormir, pode dar tilt. Se ele não acordar a hora que ele tem que acordar, pode dar tilt. Se ele não treinar, pode dar tilt. Se ele não fizer sua prática religiosa, espiritual, pode dar tilt. Se ele é ateu, cético, agnóstico e não tem um estudo suficiente de autoconhecimento, pode dar tilt. Se ele não conseguir concluir a coisa que ele precisa no trabalho, pode dar tilt. Se ele chegar atrasado, pode dar tilt. Se ele sair depois, atrasado também, pode dar tilt. Tudo pode dar tilt. Então a rotina, mesmo que ela seja de suma importância, cara, às vezes ela não é possível ser feita. E aí você vai ter que trabalhar outros aspectos de sustentação.
Um dos aspectos de sustentação para isso é você entender que não foi possível realmente por questões externas, porque aí entra uma outra relação. Você tem que ser muito honesto com você. Às vezes você pode estar com preguiça de ir num grupo de 12 passos, ou de treinar, por exemplo, ou não tá afim de fazer terapia. Cara, você tem que saber que isso pode ter um efeito e você vai ter que sustentar isso depois. Então isso partiu de você. Então você tem que ser honesto com a quebra da rotina. Se a quebra da rotina é por um fator externo, não cabe a você. Então você pode até ter, de repente, alguma coisa que gere um contratempo ou um mal-estar, mas aí você vai ter que trabalhar porque você vai entender que você fez tudo que era possível. Mas dentro de todas as questões da vida não foi possível. Mas tão rapidamente você pode tentar adaptar a rotina, tá? Ou retomar quando possível. Então, sei lá, você não conseguiu ir no grupo de 12 passos. Faça uma literatura, leia o livro que tem da Irmandade. Não conseguiu fazer a terapia. Mano, troca áudio, troca texto, só para deixar o assunto andando. Pô, não conseguiu treinar. Sei lá, faz umas flexão, tenta não comer besteira, porque a gente vai largando mão. Ah, puta, não fui treinar. Ah, não fui treinar mesmo? Ah, hoje é sexta, já vai começar o final de semana. Pô, então eu vou quebrar a dieta, vou comer isso aqui, ó. Ah, amanhã eu não preciso acordar tarde, cedo, então eu vou ficar vendo série até tarde. É besteira? É. Pode ser vivido de forma normal? Por favor, tem que ser vivido de forma normal. Mas quando já tiver um pouco mais estabilizado tudo. Ah, precisei viajar a trabalho. Pô, tem grupo de 12 passos onde você vai? Dá para manter a terapia online? O medicamento está em dia? Tem alguma coisa que você pode fazer? Você não vai conseguir fazer seu esporte? Você consegue de repente sair para correr? Você consegue fazer uma meditação de repente de 20 minutos quietinho para dar uma estabilizada? Cara, tem que ter sempre as prioridades das rotinas sendo executadas. Se existirem fatores externos que não possibilitam, você tem que encontrar formas de ter algo que compense aquilo, porque isso pode afetar em algum momento a recuperação. Trabalhar vício é ação. A racionalização, a intelectualização, ela é de suma importância, ela deve existir. Mas depois que as coisas já estão estabilizadas, alicerçadas, sabe? Para que você consiga dar uma intercalada com esse tipo de coisa. Então fique sempre atento às rotinas, cara. Quais são as rotinas que você definiu para você? Como você está trabalhando essas rotinas? Como você está executando? Porque às vezes a falha de uma rotina pode desmoronar todas as outras, sabe? E não precisam ser rotinas desgastantes e ruins. No começo, algumas podem até ser, mas faça até que comece a ficar bom, sabe? Para depois você sustentar isso. Eu tô falando porque isso acontece constantemente comigo, né? E aí eu vou equilibrando e eu vejo que essas coisas me afetam bastante. E aconteceu essa semana com uma pessoa que eu trabalho, inclusive, e eu consegui trazer essa perspectiva que ele não estava encontrando. Ele já está na segunda semana, por uma necessidade externa, sem cumprir exatamente as rotinas que ele precisa. E afetou de fato o nível de clareza, né, no trabalho que ele está fazendo. Então, eu achei importante compartilhar esse assunto. Eu tenho até vídeos parecidos com isso, mas eu quis trazer essa perspectiva um pouco diferente, porque é de suma importância, cara, manter a rotina. E às vezes a gente não consegue, mas a gente tem que tentar adaptar e, quando possível, retomar rapidamente as rotinas, sabe? Até que elas fiquem mais naturais, possam ser barganhadas, mas se tiver edificado dentro de uma funcionalidade com bem-estar, que não afete o aspecto da recuperação, tudo bem. Mas as rotinas, elas podem ser algo vividos de uma forma gostosa, sabe? Começando pelo simples fato de acordar no mesmo horário, arrumar a cama, tomar um café, fazer de repente uma meditação, seguir para o trabalho, chegar no horário, conseguir concluir as tarefas, não deixar acumular nada, ir treinar mesmo sem vontade, sabe? Fazer a terapia ou conversar se realmente não for possível, para manter as coisas andando, cara. A rotina, ela é importante e eu quis trazer esse assunto pra gente. Beleza? Mas é isso, então ficamos por aqui.
Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!